Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 27 de setembro de 2022, é o segundo dia do mês de Tishrei, 5.783. É o nosso segundo dia do Rosh Hashanah. E nós estamos aqui no terceiro dia da semana. E no terceiro dia da semana significa o terceiro dia para o Shabbat, o sagrado dia do Shabbat. E também a nossa terceira aliá da semana, a nossa paraxá é, de fato, vai ler, onde temos aí a nossa 52ª paraxá, né? Faltando duas para o encerramento do ciclo dos estudos de Torá. Na semana que vem teremos então a conclusão com as duas últimas parashiot, do nosso ciclo 5.782, né? Hoje nós temos aí o segundo dia de Rosh Hashanah e, portanto, às 18h38 teremos a Havdalah, que é o momento da separação do segundo dia das festividades de Rosh Hashanah. E aí então, né, durante o dia de hoje, as preces do dia de hoje, semelhantes à de ontem, tudo baseado no Marzor, né, o livro Benei Noach, compilado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, a nossa liderança no Brasil dos Benei Noach. E nesse sentido, então, a partir das 18h38, nós entramos aí, sem sombra de dúvidas, no Sidur comum para as preces da semana, ok? Amanhã nós temos aí o famoso jejum de Gedaliah. O início do jejum é às 4h39 e vai até às 18h28. Nós vamos falar sobre essa questão aqui, né? Porque o jejum de Gedaliah, né, o que significa isso daí. Obviamente, como para os Benei Noach, né, os não-judeus, não há, né, uma obrigatoriedade de jejuns, né, e isso daí pode ser feito uma tzedakah. Você pode praticar um ato de justiça, um ato de bondade, um ato de caridade, uma doação, uma oferta, um dízimo, né, para as comunidades, para a sinagoga sede em São Paulo. Você poderá praticar um ato de bondade, caridade com uma pessoa necessitada, os órfãos, as viúvas e etc. e tal. O que não falta são oportunidades para que nós possamos praticar tzedakah, ok? E daqui a pouco vamos falar mais sobre essa questão aí de Gedaliah, né? Nós estamos na nossa paraxá da semana, e a nossa paraxá da semana é o livro de Devarim, Deuteronômio, e nós temos aí a nossa 52ª paraxá, né? Que é a paraxá no capítulo 31 de Deuteronômio, e aí vai ficar faltando duas parashiot para concluirmos, né, o livro, o quinto livro da Torá, Deuteronômio. Então nós estamos aí no capítulo 31, onde teremos durante essa semana aí, para estarmos fazendo reflexão, que vai ler, que significa aí passou, e a semana que vem vamos para as duas últimas parashiot, as duas últimas porções. Razin, a 53ª, que significa ouçam, e a 54ª, Vezot Haberahar, esta é a bênção, né? E então nós estaremos aí com os capítulos 32 a 34, concluindo o quinto livro da Torá nesse ciclo 5.782, ok? A nossa paraxá vai ler, né, significa e passou, e é o momento em que Moshe ele passa a liderança, né, para Yehoshua, Josué. E Josué então recebe a liderança de Moshe e automaticamente ele vai para
a liderança e vai conduzir o povo, esta nova geração, a entrar na terra prometida. Então, o nosso Shalom de hoje também vai para o Fábio Rasweiler, de Florianópolis, Santa Catarina, o Fábio Fernando, de São Paulo, capital, o Marcos César, do Rio de Janeiro, o Reinaldo Oliveira, o Júnior Barbosa Guerreiro, de Barbarena, lá no Pará, a Alzelita Grangeiro, da cidade Russas, no Ceará, o D.L. Cole, que é o Wilton Gomes de Menezes Júnior, de São Gonçalo do Amarante, lá no Ceará também. A Marcileila de Carvalho Tosta, de Goiânia, Goiás, o Silvio Guimarães, Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, o Fernando Duarte, Rio de Janeiro, a Eudete Swinden, de Curitiba, Paraná, a Lídia Moretti, de Oliveira, Vitória, Espírito Santo, a Tânia Castro, de Manaus, Amazonas, o Cleudimar, a Cleudimar Roche, a Cleo, de São Simão, Goiás, a Roseli Carvalho, o George Kovacs, São Paulo, capital, a Vilma Guermandi, aqui de Pirajuí, o Moacir Conceição, Salvador, Bahia, o casal Fabiana e Altair, de Poços de Caldas, Minas Gerais, o casal Fernanda Devorá Bate Nehemiá e o seu esposo Manuel Luna, de Teresópolis, Rio de Janeiro. O casal também, a Rosa Pereira e o Isaltino Raimundi, né? Os nossos queridos primos lá de São Paulo, capital, o nosso Shalom a toda a família. O casal Jefferson Silva e Isabela Lima Valadares, da cidade de Conceição do Jacuípe, na Bahia. O Tiago Issa, São Paulo, capital. A Patrícia Alves, aqui de Marília, a mesma cidade da nossa Luciana Rodrigues, né? São Marília, né? Então, estamos aí com o pessoal de Marília, Baruch Hashem. Temos aí a Malu, lá do Distrito Federal, São Sebastião. Também temos a Marli Stael Silva Monteiro, Vitória, Espírito Santo. O Roberto Andrade, de Ipauçu. A Edilaine Minorello e o marido Claudemir, aqui de Bauru, o casal, Baruch Hashem. E à medida que as pessoas vão dando aí um shalom, nós vamos aí dando um shalom aí, ok? Então, queremos deixar aqui também mais duas questões, mais duas lições para nós aprendermos dentro do... o Roberto Andrade, não é de Ipauçu, é de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. Corrigido, Roberto. A Valdeli Lima, qual é a tua cidade, Valdeli? Coloca para nós aí, shalom, shalom, né? Duas curiosidades ou dois aprendizados, né? Dentro do campo de Rosh Hashanah, que nós estamos aí dentro desses 10 primeiros dias do novo ano, o ano bom e doce, Shana Tová Umetuká, né? Então é um ano bom e doce, ok? Essa é a expressão mais correta, né? Para a gente poder identificar o ano judaico, Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce. Vamos falar aqui sobre a questão do jejum de Gedaliah, e também vamos trazer algumas curiosidades, né? Coisas interessantes que nós temos aí para também aprendermos sobre a questão do shofar, né? O toque de shofar. A mitzvah de ouvir o som do shofar é uma mitzvah, segundo os nossos mestres, que precisa ser presencial para poder cumprir a mitzvah. Ou seja, aquele que toca o shofar, você precisa estar visualizando pessoalmente. Então, por isso, as sinagogas no mundo inteiro, nesses dias, elas ficam assim, ó, coalhada de gente, para poder ouvir
aquele que toca para poder ver aquele que toca o shofar e poder ouvir presencial, né, o som do shofar. Assim se cumpre a mitzvah, ok? Ouvir o som do shofar por outros meios, né, não tem problema algum, por assim dizer, ok? Mas para cumprir a mitzvah, ela precisa ser presencial, ok? Então é muito importante poder ouvir o som do shofar presencial. O nosso emissário Emerson, lá de Campinas, Vinhedo, né, a região de Campinas, Vinhedo ali, né, eles tiveram ali, né, a presença ali de um Ben Noach, que tocou o shofar ali nesse dia de Rosh Hashanah, né, uma bênção preciosa, maravilhosa para a comunidade, a sinagoga Bnei Noach ali em Campinas. Então, né, aos nossos amados ali de Campinas, Emerson e não sei o nome lá do jovem que tocou o shofar, né, Baruch Hashem, por esse momento precioso aí em que vocês tiveram o som do shofar presencial. Isso é maravilhoso, né? E aqueles que não puderam poder presenciar o som do shofar, né? Então houve outros meios aí, tecnologia, eletrônicos, etc. e tal, né? Também traz um exame bem introspectivo para cada um de nós, isso é muito bom. Então, traz os seus ensinamentos, mas não tem nada melhor do que o presencial, ok? É isso daí. Vânia Ivonete, Maria da Silva, Recife, Pernambuco. A Edina Silva, né? Aqui de Bauru, né? Baruch Hashem por isso. A Valdeli, né? O Valdeli falou aí a sua cidade e não estou conseguindo achar aqui, ó. O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, né? Justamente na hora que chega no nome Valdeli Lima, pula, né? Pula, e aí fica um caos sério. Então, é isso daí. Então, vejam bem, vamos ver aqui sobre a história de Guedalias, o que aconteceu e por que desse jejum. Então, os nossos mestres trazem Tzom Gedalia, né, que é esse personagem da questão do jejum aqui, e nós vamos realmente ver aqui o que aconteceu e por que dessa história aqui, ok? Então, imediatamente posterior a Rosh Hashanah, então nós vemos hoje ao pôr do sol, nós temos o encerramento do segundo dia de Rosh Hashanah. Então, às 18 horas e 38 minutos, nós temos a Havidalah, a passagem dos 2 dias de Rosh Hashanah, entrando na semana comum. Imediatamente, na madrugada, né? Então, quer dizer, para o amanhecer de amanhã, né, o mundo judaico em si faz o jejum de Gedalia, com início às 4 horas e 39 minutos da madrugada e vai até às 18 horas e 28 minutos, ok? E para os Bnei Noach fica aberto aí a questão da Tzedakah para poder cumprir este jejum aí. Então, imediatamente, portanto, no terceiro dia de Tishrei, se faz o Tzom Gedalia, o jejum de Gedalias. Segundo Zacarias capítulo 7, verso 5, ele é chamado de o jejum do sétimo dia, o jejum do sétimo, que é o jejum do sétimo mês. Que Tishrei, a partir de Nissan, é o sétimo mês. Já é observado em Tishrei, o sétimo mês a contar a partir de Nissan. Se o Rosh Hashanah coincidir, né, com a quinta, sexta, o jejum, então, ele é postergado para o primeiro dia da semana. O jejum começa ao amanhecer e se estende até a saída das primeiras estrelas, né, após o pôr do sol. Esse jejum foi decretado por nossos sábios como recordação
do assassinato de Gedalias, filho de Aicão, pelas mãos de Ismael, filho de Netanias, induzido pelo rei de Amon. Com a morte de Gedalias, a última chama de autonomia judaica foi extinta depois da destruição do primeiro templo de Jerusalém. Milhares de judeus foram massacrados e os sobreviventes, eles foram realmente exilados, né? Então, começa essa história exatamente aí em conexão com a destruição do primeiro templo, na época do rei da Babilônia, Nabucodonosor, ok? Então, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu o templo e enviou os judeus para o exílio, ele permitiu que os poucos remanescentes permanecessem na terra de Israel, nomeando Gedalias como governador. Os judeus que tinham fugido para Moabe, Amon, Edom e outras nações vizinhas voltaram à terra e passaram a cultivar as áreas que o rei da Babilônia lhes atribuíra. Aliviados da opressão, eles cuidaram das vinhas e desfrutavam de tranquilidade. Mas a trégua foi curta demais. O rei de Amon, hostil e invejoso, enviou Ismael para matar Gedalias. No mês de Tishrei, Ismael veio ao encontro de Gedalias na cidade de Mispá. Embora Gedalias tivesse sido advertido quanto às intenções de Ismael, ele não acreditou nos relatórios recebidos, considerando-os caluniosos, e recebeu com grandes honras. Ismael assassinou Gedalias e muitos dos judeus presentes, bem como a guarda de caldeus fornecida por Nabucodonosor. Os judeus que restaram na terra de Israel, temerosos da inevitável vingança da rei da Babilônia, fugiram para o Egito. Assim, os poucos que haviam permanecido na terra de Israel, foram dispersos e a terra ficou despovoada. Para que eventos trágicos nunca fossem esquecidos, os sábios estabeleceram o jejum do 7º mês, na data do assassinato de Gedalias, né? Então, por isso nós temos aí essa questão sobre o jejum de Gedalias, exatamente para perpetuar uma data trágica, para que isso sirva realmente como um lembrete, para que isto nunca mais aconteça. A semelhança nesse sentido é a questão do Holocausto, né? Nós recordamos para que isso nunca mais esqueça, né? Então isso significa o quê? Uma eterna vigilância, para não cairmos, né? Como Gedalias, ele caiu na armadilha de Ismael, enviado pelo rei de Amon, né? Com muita inveja, né? Sobre tudo aquilo que estava acontecendo mesmo com a destruição por Nabucodonosor e o exército babilônico, para com a destruição do primeiro templo e também para com a terra de Israel. Mas mesmo assim, o rei babilônico ainda deixou, né, para trás lá os poucos judeus e deu, né, a liderança, né, da terra para Gedalias. E Gedaliá, por assim dizer, né, Gedaliá, ele ficou ali governando e ele começou a administrar de forma com muita autoridade e trazendo novamente a unidade do povo judeu nos seus dias. E isso daí provocou com o rei Amon, o seu vizinho, né, provocou a ele o quê? A inveja, os ciúmes, né? Porque ele estava prosperando na sua liderança e o povo judeu que estava então dispersos, né, ali nas regiões, eles começaram a retornar para Eretz Israel. E aí começaram a trabalhar na terra, a terra começou a produzir, né? Então começou a haver o quê? O desenvolvimento, o estabelecimento realmente do judaísmo, a autoridade e a liderança de Gedaliá começou a ficar realmente bem notória, né? E isso foi provocando ciúmes no rei Amon.
E ele, por ser hostil e invejoso aos judeus, ele enviou então que Ismael para dar cabo na liderança de Gedaliá, né? E apesar de Gedaliá ter realmente ser advertido do perigo, ele não deu ouvidos, ele achou apenas que eram boatos, né? Fofocas, por assim dizer, e não deu, né, atenção a isso. E acabou recebendo Ismael, né, o enviado do rei Amon, né, com todas as honrarias, né? E a hora que ele menos pudesse se aperceber, tanto Ismael como aqueles que o acompanhavam, os seus soldados, então traiçoeiramente, né, matou Gedaliá e dessa forma foi matando todos que estavam ali, né, desavisados, por assim dizer, ou seja, estavam com a defesa baixa, né? Colocaram confiança e a defesa ficou baixa, né? Então abaixaram a defesa, a estarem precavidos, né? E aí foram pegos nessa questão, né? Confiaram na pessoa errada e aí vieram as péssimas consequências, né? Então, para que realmente ficasse perpetuado, né, a data, né, como o assassinato de Gedalias, e dessa forma, então, para que não seja esquecido essa data. Então, na realidade, isso traz um ensinamento para nós, né, nessa recordação no dia de amanhã, o jejum ou Atzedaká, né, em memória de Gedalias, para que realmente nós estejamos sempre atentos. A vigilância, ela precisa ser eterna, ou seja, a famosa expressão, uma eterna vigilância. Até os dias de Mashiach é uma eterna vigilância. Não podemos, em hipótese nenhuma, relaxar na nossa defesa, né? Então, por isso nós temos aí a palavra que nos foi dada ontem na nossa aliá, né? Seja forte e corajoso, né? Não desanime em hipótese nenhuma, né? Não desanime, e a outra palavra que foi usada foi exatamente não tenham medo. Então vejam bem, né? Nesses momentos em que Moshe ele está preparando, e hoje nós vamos ver, né, a entrega da liderança a Yehoshua, Josué, então vem exatamente essas expressões que começaram no dia de ontem. Sejam fortes e corajosos. Fortes e corajosos é porque os momentos que temos pela frente não são fáceis. Os momentos que temos pela frente são embates. Então, sejam fortes e corajosos. Na sequência, não tenham medo ou se desanime, né, por causa deles, né? Ou seja, por causa dos adversários, dos oponentes, né? Então, mesmo que você veja que parece que o mal está prosperando, mesmo que pareça que o mal está vencendo e aqueles que estão a serviço do mal parece que estão prevalecendo, sejam fortes e corajosos, resistam, não tenham medo e nem desanime, permaneçam, prevaleçam, perseverem. Por quê? Porque os seus momentos são os momentos finais, entendeu? Então, nós precisamos estar assim, né, dessa forma, para que realmente os oponentes eles sejam vencidos, derrotados, né? O mal ele prospera se o bem recua. Aqueles que estão a serviço do mal, eles prosperam se aqueles que estão a serviço do bem recuam, ou se calam, ou se tornam omissos na sua missão, certo? Se Moshe, começando por Moshe, como nós vimos aqui neste 5º livro, né, até encerrarmos na próxima semana, nós temos visto em Moshe as lições que são trazidas a nós, né? Moshe, ele ensinou o povo de Israel a batalhar, a lutar, a não recuar. Porque se Moshe e o povo judeu naqueles dias do Egito
eles tivessem realmente recuados, eles teriam sido dizimados. E a lição que fica para nós é a mesma até os dias presentes, e serão até os dias de Mashiach. Se o povo judeu recuar, serão eliminados, serão dizimados. Se nós, Benei Noa, não judeus, que andamos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, se nós nos recuarmos, se nós colocarmos aí, que nem o cachorro, né, o rabinho no meio das pernas e sair correndo acovardados, o mal vai prosperar, as trevas prosperarão, e aqueles que estão a serviço do mal prosperarão. Então, por isso, realmente é uma questão de nós seguirmos em frente, é não recuar, é ir em frente, porque à medida que nós avançamos, a luz avança, a presença divina avança, as trevas são vencidas e a escuridão começa a brilhar. E é a nossa missão, transformar este mundo para ser a moradia de Deus, ok? Então, por isso, não vamos recuar, seja o que for que tiver pela frente. Sabemos que o seu tempo é curto, enquanto que o nosso tempo, como o nosso Deus, ele é eterno. Baruch Hashem. Vamos ver algumas coisas sobre shofar. Ok, o shofar, o chifre de carneiro, né? Traz para nós aí, dentro desse aspecto, né? Coisas preciosas para nós aprendermos realmente com o som do shofar, ok? Então, por isso, nós não podemos esquecer as nossas três bases, os três alicerces do mundo judaico, né? Teshuvá, Tefilá e Tzedaká, né? Então, para que realmente nós tenhamos, né, um Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce, nós precisamos estar atentos à mensagem de Jonas, né? O profeta Jonas, que nos fala lá no capítulo 1, verso 6, que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus. Foram o que os navegantes, né, os marinheiros, falaram para Jonas, que estava dormindo lá no fundo do navio, enquanto o navio estava sendo arremessado para todos os lados, diante de uma terrível tempestade, incomum para aquele momento, incomum na vida dos marinheiros, e eles perceberam que havia alguma coisa de diferente nessa tempestade. Eles perceberam que realmente Deus estava zangado, o Deus que está acima de todos os deuses, o Deus que está acima de tudo e de todos. Porque todos os marinheiros clamaram aos seus deuses pagãos e nada foi resolvido. E quando eles vão procurar, tem alguma coisa aqui na nossa embarcação que está causando essa ira deste Deus. E quando eles encontram Jonas dormindo ali, como se nada tivesse acontecido, e ele sabia muito bem o que estava acontecendo, né? Então acordaram ele: o que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te e clama ao teu Deus, né? Então, essa é a questão. Então Jonas levantou, e Jonas disse a eles: ó, o que está acontecendo é porque Deus, o único verdadeiro Criador, o único Deus que está acima de tudo e de todos, ele deu uma missão para eu fazer. E eu simplesmente não obedeci, virei as costas. Estou indo ao lado contrário da minha missão. E por isso ele enviou essa tempestade. E aí falaram para ele: e o que nós fazemos para resolver essa situação? Eles já estavam jogando tudo que tinha na embarcação para aliviar, né, o peso do navio, para não naufragar. E Jonas simplesmente disse: jogue-me ao mar e a tempestade cessará. E aí então Jonas foi lançado ao mar. Nesse momento que Jonas diz: lança-me ao mar e a tempestade cessará, então nós temos aí algumas ações positivas, mesmo diante de uma negação de Jonas, de não cumprir a missão. Primeiro,
ele reconheceu que Deus é o soberano e que Deus não estava, que Deus estava criando situações para que realmente as coisas viessem se ajustar. Então ele estava reconhecendo que Deus é o único soberano de todo o universo. E quando ele diz, lança-me ao mar, né? Ao mesmo tempo ali ele está praticando Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Jonas, ele tinha certeza que ao ser lançado ao mar, ele não ia morrer. Ele não ia morrer porque Deus, ele deu uma missão. E enquanto ele não cumprisse a missão, ele não poderia partir desta vida. E ao mesmo tempo, ele estava, estava dando a sua vida para salvar a dos marinheiros. É amar o próximo. Então aqui nós aprendemos várias lições dentro de Rosh Hashanah e dentro desse aspecto todo, que nós temos dentro do Marzor, as nossas preces nesses dias especiais, que é exatamente o que? Nós devemos nos lançar ao mar bravio, que é esse mundão que está aí fora, onde o mal está nervoso, onde as trevas estão apavoradas, onde realmente o perverso ele está tentando de tudo para poder dominar o nosso país, as nações e fazer com que o mal prevaleça e domine. Mas este não é o plano de Deus. Assim como Deus deu a missão a Jonas, a Ioná, para ir à cidade de Nínive, porque prestes estava para o cálice da ira de Deus se derramar sobre a cidade de Nínive e os seus habitantes. Mas Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não se alegra com a morte do perverso. Mas Deus se alegra que ele, o perverso, se reconheça o seu pecado, a sua rebeldia, a sua rebelião, e realmente venha convergir através da Teshuvá, um retorno ao único e verdadeiro Deus Criador e Salvador, para um verdadeiro, sincero e genuíno arrependimento, abandonar o mal e andar com Deus. Então, nesse sentido, nós estamos vendo, somente quando Jonas foi lançado no mar, a tempestade acalmou. Por quê? Ela acalmou porque Deus estava dando as condições para que Ioná pudesse cumprir a sua missão. Então você olha para o mundo e você vê o mar revolto e dá medo. Então é como diz a palavra de ontem, não tenham medo e nem desanime, sejam fortes e corajosos. Este mar revolto, ele só poderá se acalmar se nós nos lançarmos cada vez mais. Onde a luz se revela, a escuridão se apaga e ela brilha. Porque aí o sol, ele brilha no meio da escuridão e faz com que as nuvens densas e tensas se expandam e se dissipam e faz com que a luz do sol brilhe, trazendo calmaria. Esse sol significa a justiça, a luz divina, a presença de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Então, a missão que Deus realmente confiou ao povo judeu e através do povo judeu vem delegando aos não-judeus, os Benei Noach, para andar com eles ombro a ombro para cumprir a missão, é algo importantíssimo para fazer o mar revolto das nações se acalmarem. Mas nós precisamos ir em frente. Nós precisamos assumir a nossa missão e não fazermos a semelhança de Jonas, dar as costas a Deus, dar as costas à nossa missão e fugir dela. Não adianta nada você reclamar que as coisas estão ruins.
Não adianta nada você reclamar que não, é porque as coisas deveriam ser mais claras e não são. É porque todo mundo hoje está aí falando Deus daqui, Deus dali, mas não é este Deus. Como que você chegou aqui? Você chegou aqui no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, através de um caminho espiritual que você escolheu lá atrás. Isso ajudou você a chegar aqui. E mesmo o perverso, que não tem, por assim dizer, religião nenhuma prática religiosa, ainda para ele há esperança de poder chegar aqui. Imagine então os que estão num caminho religioso. Há mais possibilidade ainda de poder chegar, porque nós chegamos. Então a missão que Deus nos deu, ela é real. A sua eficiência também é real, porque o nosso Deus, ele é real. Ele é mais do que perfeito, ele é mais do que eficiente. Jonas, quando ele cumpre a sua promessa, aliás, a sua missão, o que acontece desde o rei e até o cidadão mais comum de Nínive? Todos se cobrem de sacos e todos se humilham diante do único e o verdadeiro Deus, Criador e Salvador. E o que Jonas fala para Deus? Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia que o Senhor ia perdoar os seus pecados. Eu sabia que o Senhor ia dar para eles uma nova oportunidade. Se houvesse arrependimento, seriam perdoados e teriam vida longa. Então, se para o perverso há esta esperança, imagine então, amados, para aqueles que estão num caminho religioso, independente se é certo ou errado, etc. e tal. Por isso, realmente, nós temos hoje mais do que nunca a possibilidade de podermos viver um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E podemos exercer a nossa missão, aplicar, porque ainda nós temos tempo para isso. Porque ainda, e como tem acontecido com certos países vizinhos nossos, onde a religião está sendo proibida, religiosos estão sendo perseguidos, presos, mortos, etc. e tal, expulsos do seu próprio país, é um alerta para nós que estamos aqui no nosso país. Para podermos cumprir a nossa missão de transformar o mundo para ser a moradia de Deus, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, é o nosso desafio. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem desanimem. Então, por isso, amados, nós precisamos exercer a nossa função, a nossa missão. E por isso, entre outros aspectos do nosso Rosh Hashanah, o nosso ano novo, assim conhecido, o ano bom e doce, 5.782, é exatamente para que nós possamos fazer soar o shofar nos 4 cantos do nosso planeta. E dentro dessa questão é para que nós possamos fazer ouvir, de fato, o som de Deus, a voz de Deus através da palavra, fazer com que, de fato, nós possamos levar a Techuvá, a Tefilá e a Tzedaká às nações, porque as nações é uma grande responsabilidade de cada um de nós. Então, não vamos recuar diante desta realidade. Vejam bem o que nos fala o Midrash sobre a Techuvá. O Midrash diz assim: perguntaram à sabedoria, qual é o castigo para o pecador? E a sabedoria respondeu, o demônio perseguirá os pecadores. Então perguntaram à profecia, e ela respondeu, a alma que pecar
esta morrerá. Perguntaram a Torá, e a Torá respondeu, que traga um sacrifício e conseguirá a expiação. E então perguntaram ao Todo-Poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. E então ele respondeu, que se arrependa o pecador dos seus pecados. Esta é a mensagem de Jonas, esta é a mensagem de Rosh Hashanah, esta é a mensagem da Teshuvah, esta é a mensagem realmente que o shofar ele traz para nós nesse princípio do ano 5783, onde nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de ouvir o chamado, deixar de ouvir a convocação, deixar de ouvir o som da Teshuvah, da Tefilá, da Tzedaká, que vem através do som do shofar. Então, por isso, amados, realmente nós temos a nossa missão a cumprirmos aí. E não podemos, em hipótese nenhuma, agir ao contrário do que nos diz Moshe para a nova geração que vai entrando na terra prometida. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem desanimem. Baruch Hashem. Versículos que evocam compaixão dentro desse contexto todo sobre Teshuvah. Vejam bem, literalmente o que acontece dentro do mundo judaico. Então, o judaísmo em si, os judeus, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o que eles praticam literalmente nesse sentido sobre o shofar, ok? Então, essa é uma prática vivida há milênios. Então, antes de pronunciar a bênção e tocar o shofar, aquele que o faz, é costume recitar 7 vezes, o Salmo 47. Opa! O Salmo 47. Vamos ver aqui um trechinho. Né? O Salmo 47, ao mestre do canto dos filhos de Corah, um salmo. Vós, ó todos os povos, aplaudi, aclamai a Deus com vozes de júbilo, porquanto o Eterno, o Altíssimo, é excelso, ele é o grande rei sobre toda a terra. Povos a nós submeteu e nações colocou sob os nossos pés. Ele escolherá a nossa herança, o esplendor de Iacove, a quem ele ama. Eleva-se Deus ao som da teruá, né? O som do shofar é chamado, principalmente em Rosh Hashanah, é exatamente Yom Teruá, o dia do toque do shofar. Então, Rosh Hashanah, a sua peculiaridade é exatamente Yom Teruá, o som do shofar. Então, o Eterno, eleva-se Deus ao som da teruá, o Eterno, na voz do shofar. Na voz do shofar, realmente Deus fala e ele é elevado. Entoai salmos a Deus, cantai ao nosso rei, elevai-lhe preces, porque Deus é rei em toda a terra, entoai-lhe hinos com harmonia. Deus reina sobre todas as nações, Deus está no trono de sua santidade. Os príncipes dos povos se reuniram ao povo do Deus de Avraham, reconheceram que ao Eterno obedecem todos os guardiões da terra, magnificente é sua grandeza. Ou seja, todos os guardiões da terra, né? Todos os guardiões do universo obedecem ao Rei dos Reis dos Reis, ok? Então, esse Salmo 47, ele é, antes do toque de shofar, ele é recitado 7 vezes, ok? Já que nele figura 7 vezes o nome de Elohim, no próprio Salmo nós temos ali a expressão para com o Eterno 7 vezes.
que invoca o atributo divino de justiça. Em seguida, são recitados 7 versículos adicionais que fazem referência à compaixão de Deus. Então, os 7 versículos são Salmo 118, verso 5. Invoquei o Eterno no momento de angústia. Segundo, Lamentações, capítulo 3, verso 56. Ouviste minha voz, não feches teu ouvido. Terceiro, Salmo 119, verso 160. Verdadeira é a tua palavra e eternos teus juízos. Salmo 119, verso 122, é o quarto. De teu servo seja fiador. O quinto, verso 162 do Salmo 119. Com ela me alegro, como aquele que acha um tesouro. O sexto, também Salmo 119, verso 66. Concede-me discernimento e sabedoria, pois creio plenamente em tuas mitzvot. E o sétimo é o Salmo 119 e o verso 108. Aceita favoravelmente as oferendas de meus lábios e ensina-me teus juízos. As primeiras letras hebraicas dos últimos 6 versículos têm como acróstico as palavras Querá Satã, né? Então, as primeiras letras hebraicas dos últimos 6 versículos, né, que nós lemos anteriormente, formam o acróstico, né, as palavras Querá Satã, que significa que Satã, o acusador, seja eliminado. Após recitar esses versículos, então, as bênçãos são feitas antes do toque do shofar, ok? Então, vocês vejam aqui, né, uma característica para nós conhecermos, sabermos e entendermos as suas mensagens sobre essa questão aqui do shofar. Então, o shofar é um meio para refinar as nossas ações. Por que é um meio para refinar as nossas ações? É porque o som do shofar, ele precisa ser ouvido com a sensibilidade espiritual. Não é ouvir por ouvir. É escutar. É entender a mensagem do shofar. Então, por isso, é de fato um meio para que possa ser sensibilizada as nossas emoções, né, as 7 emoções da nossa alma, para que nós tenhamos a sensibilidade espiritual de podermos captar realmente o querer de Deus para as nossas vidas. A sensibilidade, né, para poder entender realmente o que é que Deus quer de mim e podermos sermos fortalecidos para cumprirmos a nossa missão. Ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Baruch Hashem, por isso daí. Nós estamos aí na nossa terceira aliá, capítulo 31 de Deuteronômio, ok? A Irani Braga de Mendonça, Nova Lima, Minas Gerais, chegou por aí. O Vitor da Silva, né? O Vitor da Silva é de Vitor, é de onde mesmo, Vitor? Esqueci, desculpa aí. O Ezequiel, aqui de Areiópolis, né? A nossa região aqui de Bauru, Areiópolis, né? Também está por aí. A Tereza Jacinto, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, também está por aí, Baruch Hashem. A Maria do Socorro Sales, né? Também de Brasília, né? Capital do Brasil. Vitor da Silva aí, Vitória, Espírito Santo, Baruch Hashem, ok? A nossa terceira leitura está no capítulo 31, né? De Deuteronômio,
e nós vamos ler o verso 7 e 9. Moshe chamou Yehoshua e disse a ele na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que Deus jurou aos seus pais dar a eles, e você a dividirá entre eles como uma herança. Será Deus quem liderará você. Ele estará com você, ele não abandonará você, nem o desamparará. Não tenha medo e nem desanime. Então Moshe escreveu esta Torá inteira e deu-a aos sacerdotes em favor dos descendentes de Levi, que carregam a arca do pacto de Deus, e a todos os anciãos do povo judeu, em favor de todo o povo judeu. Então, amados, aqui para reforçar a mensagem de Moshe para Yehoshua, bem clara, bem objetiva e bem impactante. Então, um verdadeiro líder, ele não é um crente prata, que precisa ficar apalpando ele, alisando ele, passando a mão na cabecinha dele, entendeu? Não tem nada disso não. Pegou o cajado da liderança, é pau para toda obra, meu filho. Não tem moleza. Não tem moleza. Quer moleza? Vai entortar banana, desentortar banana, vai enxugar gelo, vai carregar Maria Mole. Quer moleza? Não. Sejam fortes e corajosos. Agora aqui, enquanto Moshe disse ao povo, agora ele vem e diz para Yehoshua, já passando o cajado para Yehoshua. Então ele diz, seja forte e corajoso. O que você tem pela frente não é moleza. Por isso, seja forte e corajoso. Ou seja, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o covarde não aguenta. O hipócrita não suporta. E aquele que gosta de Maria Mole, ele não aguenta 2 rounds. Ele pula fora. Essa é a realidade. É uma guerra entre o bem e o mal. É uma guerra entre a luz e as trevas. E não há tempo para ficar cochilando. Não há tempo para ficar aí na rede, debaixo de sombra e água fresca, né? E aguinha de coco gelado. Refresquinho, suquinho, melancia. Né? Ainda mais no verão, melancia fica uma delícia, né? Comer melancia no verão, né? Não! Seja forte e corajoso. A luta é real. A guerra é real. E por isso, os 3 pilares, Techuvá, Tefilá e Tzedaká, é um desafio para os corajosos, os valentes. Fazer Techuvá, fazer Tefilá, fazer Tzedaká, não é para qualquer um mesmo. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Então, é aquela questão, amados. Nós não estamos aí, não é tempo para brincar, como brincávamos antigamente. Muitas vezes, mesmo no segmento religioso. Não. Nós estamos numa contagem regressiva. A qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, Mashiach se revelará para a redenção final. Então, a vida é a oportunidade única que temos no presente para podermos selar o nosso futuro. Baseado, alicerçados nos bons frutos de um passado. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, estarmos aí agindo, andando de forma relaxada.
Pois você irá com este povo para a terra que Deus jurou aos seus pais dar a eles. E você as dividirá entre eles como uma herança. Será Deus quem liderará você. Ele estará com você. Ele não abandonará você e nem desamparará você. Por isso, não tenha medo e nem desanime. Então, a palavra para o aprendizado, mensagem para nós e aplicação no nosso dia a dia é a mesma. Ou seja, Deus é quem liderará você. Então é Deus que está coordenando você, liderando você, direcionando você, inspirando você para você seguir em frente. Retornar não é com Deus. Retornar é abandonar a Deus e os seus propósitos. Então é isso que nós precisamos fazer. Então nós precisamos ter realmente a visão real na guerra que nós estamos, porque se o mal dominar, por exemplo, a semelhança de outros países vizinhos, se o mal dominar o nosso país, você acha que vai ser beleza? Vai ser moleza? Olha o que está acontecendo aí no seu quintal, do seu vizinho, os países vizinhos nossos aqui. Faça a comparação. Onde o mal prospera, onde o mal domina, onde o perverso se torna não um líder, mas se torna um ditador. As pessoas de bem são as primeiras a serem perseguidas, ofuscadas, presas, mortas, para que o povo não se levante. E nós estamos vendo essa realidade na nossa vizinhança. E por isso, nós não podemos recuar, amados. Você escolhe a liberdade ou a escravidão. É você que escolhe entre luz e trevas. Qual é a palavra divina? Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime. Porque Deus é quem liderará você. Nós precisamos estar nessa harmonia com Deus, em comunhão com Deus, para que Ele esteja nos liderando. E Deus nos liderando, nós estamos nas únicas mãos que poderíamos estar em segurança, em proteção e em shalom. É Deus que estará com você em qualquer situação. Ele não te desamparará. Ele permanecerá contigo. Por isso, não tenha medo e nem desanime. Quando um conhecedor destas realidades, ele ouve algo semelhante ao que estamos falando, e ele diz assim: não é bem assim não. Você pode ter certeza que ele está vivendo na moleza. Mas não é desse jeito que ele está falando, não. Você pode ter certeza que ele está com o pé em duas canoas. Não é assim não, não precisa de tudo isso daí não. Você pode ter certeza que ele não leva as coisas a sério de Deus. Ele acha que pode brincar. Ele ainda não saiu, entre aspas, do parque infantil, onde ele acredita que coelho bota ovo, por exemplo, né? Ele acredita ainda em Papai Noel. Ele acredita ainda que ele é uma semente que vai viver para sempre, sem o compromisso com Deus. Então, por isso, né, amados, Moshe escreveu esta Torá inteira e ele entregou às lideranças e ao povo, para que seja, de fato, aquilo que é muito conhecido no meio religioso, para que isto seja a Torá, os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, realmente
a regra de fé e prática. Por isso, fora dela, não temos vida. Como fala Provérbios, né? A Torá, ela é a árvore da vida. Quem se apega a ela, se apega à vida eterna. Então, por isso, amados, estamos no princípio do ano 5.783. E dentro desse aspecto aí, certo? Shana Tová Umetuká, um ano bom e novo. É para que você realmente tenha um andar diferente do que nós tivemos até aqui. Com determinação, corajosos, fortes, sem medo e sem desanimar. Vamos em frente? Então vamos, estamos apenas começando esta reta final para que Mashiach se revele a qualquer momento e que seja a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Shalom, shalom. Até amanhã.